Alô, amigo, alô, amiga, eu sou o professor Daniel Vícola. Estamos aqui no curso completo de língua portuguesa do Aprovação Ágil, explicando a você, meu amigo, minha amiga, como é que se dá o estudo gramatical. Então, para que tudo aconteça, há um passo a passo, certo? E é deste passo a passo que estamos falando aqui nesta sequência inicial de videoaulas. Já falamos a respeito da fonética e da fonologia. Na segunda videoaula, falamos a respeito da morfologia e do estudo das classes de palavras para chegarmos agora àquele momento do estudo gramatical. Veja, comecei com letra, comecei com sílaba, depois palavra formada. Palavra formada, segunda etapa, morfologia, estudo das formas. Então já tem a palavra prontinha, como é que ela se caracteriza, para que é que ela serve, qual é a sua função dentro do universo da língua portuguesa. A partir desta etapa, que vou lhes mostrar agora, falaremos a respeito da combinação de palavras nos textos. Até porque, como você já deve saber, nós não nos utilizamos de palavras isoladas para a nossa comunicação. Muito pelo contrário. Olha eu aqui, conversando com você, fazendo uso de sei lá quantas palavras por minuto, porque a pessoa fala rápido, fala numa velocidade considerável. Isso é o que acontece quando engendramos a nossa fala, ou seja, quando construímos os nossos atos de comunicação. Ninguém fala por palavras isoladas, a não ser quando a gente responde sim. Sabe aquele sim, sim, não, não? Você quer tal coisa? Sim. Você vai em tal lugar? Não. Então pronto, não é disso que eu estou falando, tá? Há determinados contextos em que a gente consegue, fazendo uso de uma só palavra, até dar cabo, acho que nunca de maneira satisfatória, mas consegue dar cabo de uma determinada necessidade. Vamos então continuar o nosso estudo sobre as divisões da gramática, entendendo agora a mal compreendida, é preciso falar isso, ela é bastante mal compreendida. Aliás, eu até entendo a chateação dessa nossa terceira divisão gramatical, porque as pessoas, inclusive, erram o nome dela. Já pensou? Ela passa a vida sendo chamada de forma errada. As pessoas não sabem pronunciar o nome dessa terceira etapa do estudo gramatical. De quem é que eu estou falando? Vem comigo e vamos descobrir. Olha lá. As divisões da gramática, aula 3. Vou falar para vocês agora a respeito da, olha ela na tela, sintaxe. Não é sintaxe. Eu vejo, inclusive, colegas, professores, dizendo sintaxe. Sintaxe é o cara que chamou o Uber e ficou sem. Entendeu? Chamou o táxi e o táxi não apareceu. Sintaxe não existe. Como diria lá o Padre Quevedo, non existe. Non existe mesmo. Então, é sintaxe. Você pronuncia esse X-E do final da palavra como se fosse C. É que na fala acaba virando um si. Sintaxe. Se formos fazer a pronúncia limpa, diríamos sintaxe. Porém, esse E do final da palavra acaba virando, ao se juntar as palavras que vêm depois, sintaxe. Essa é a pronúncia correta dessa terceira divisão gramatical. Então, começamos bem acertando o nome. Vamos combinar isso? Então, a partir de agora, qual é, professor? Aquela terceira divisão gramatical é a sintaxe. A sílaba forte é o tá? Aliás, bem lembrado, ouço muitas pessoas dizendo, até acertam o som do XZ, mas aí falam síntase. Não é síntase. Quando você fala sinta-se, fica parecendo o verbo sentir, Sinta-se à vontade. Não é isso. Sinta-se. A sílaba tônica é o tá, é a sílaba do meio. Combinados? Vamos lá, então, à definição. O que é sintaxe, professor? É o estudo das relações estabelecidas entre as palavras nas orações ou entre as orações dentro dos períodos. Coloquei aqui para você, novamente, uma metáfora visual. Vamos imaginar, lembra que eu falei que a morfologia era o supermercado da língua? Então vamos lá fazer as nossas compras, pegamos tudo aquilo que necessitamos. Vamos imaginar o seguinte, fomos ao supermercado da língua querendo fazer uma sopa. Ok? Então vou entrar de novo naquele nosso supermercado, pegar os ingredientes de que preciso para fazer uma sopa. Ou então uma salada, eu coloquei aqui uma figura de uma salada também, pode ser. Imagine um prato de que você goste bastante, não é? E vamos preparar esse prato. Então, pensando numa sopa,
Fui ao mercado e comprei cenouras, batatas, legumes, carne, macarrão, enfim, todo o necessário para fazer a sopa. Ou então, quero fazer uma boa salada, fui lá e comprei as verduras de que mais gosto, todos os temperos, todos os condimentos e os trouxe para casa. Vamos pensar no seguinte, fecha aqui em mim. Até o momento em que você foi ao mercado, comprou os ingredientes e os trouxe para casa, colocou tudo na mesa, tirou das sacolinhas, colocou tudo na mesa, você ainda não tem nenhuma sopa, nenhuma salada, correto? Justamente porque a sopa, né, se caracteriza por você picar os ingredientes, cozinhá-los, temperá-los de uma determinada forma, que ao final do procedimento irá resultar numa sopa, beleza? Se eu quero uma salada, a mesma coisa, tenho que lavar tudo com cuidado, picar, temperar, enfim, para no final, como resultado, ter uma salada. Essa é a sintaxe, minha gente. Quando nós falamos, quando nós nos comunicamos, já anunciei isso na abertura, nós não o fazemos por meio de palavras isoladas, salvo contextos muito específicos do sim, sim, não, não. Nós combinamos palavras para construir a nossa comunicação. Estou falando com você que me assiste e estou me valendo de várias palavras para a tradução do meu pensamento para que ele possa chegar até você que me assiste. Então lembra que eu falei, é um processo muito rápido, porém ele é pontual, ele é preciso. E quanto mais você cria intimidade com os mecanismos da língua, maior propriedade você tem ao compor o seu discurso, ao compor a sua fala, ao compor o seu texto, a sua redação. Quanto maior a sua intimidade com a gramática, mais fácil você localiza aquilo de que você precisa e coloca aquilo em ação para atingir o seu objetivo, para atingir a sua finalidade, certo? Então a sintaxe é o momento da combinação. Começamos com os sons, as letras, a ortografia. Passamos as palavras aí já formadas. Agora, na sintaxe, no domínio da sintaxe, nós vamos estudar como é que as palavras se combinam para formar textos complexos. As frases, as orações, os períodos. É disso que se ocupa a sintaxe. Ok? Vou avançar aqui então. Veja aqui um exemplo em tela. Nós não fazemos o que está aqui na primeira parte, na parte superior aí da sua tela. A casa fica ali. Fiz uma pausa dramática entre uma palavra e outra, justamente para pontuar o seguinte: nós não fazemos isso. O nosso discurso, ao compor as frases, inclusive emenda uma palavra na outra, na fala, justamente para mostrar para o nosso interlocutor que estamos nos servindo de várias palavras ao mesmo tempo e que você só vai entender o significado do que eu quero transmitir se você respeitar a junção que fiz das palavras que compõem os meus textos. Então, se a primeira parte nos é absolutamente estranha, porque ninguém fala e ninguém pensa desse jeito, a segunda parte, o parágrafo que eu coloquei logo abaixo, é absolutamente natural a qualquer falante da língua portuguesa. Observe só, a casa da professora fica ali, depois da escola. Talvez possamos revê-la depois da aula. O que acham? Vejam que esse texto está totalmente bem formado, soa natural, soa inteligível, elegante até, a qualquer falante da língua portuguesa. Por quê? Porque as palavras se combinaram com propriedade, obedecendo a princípios de regência e concordância. Sim, essas duas coisas estão aqui dentro do domínio da sintaxe. Okay? Então a sintaxe é uma coisa bem ampla e bem necessária. O conhecimento contido nesta subdivisão gramatical é extremamente importante, extremamente cobrado nas provas. Por quê? Se a sintaxe, minha gente, é organização, organização é necessária para tudo nessa vida, correto? Do princípio ao fim, nós só conseguimos atingir os nossos objetivos porque vamos percorrendo etapas, né, e essas etapas estão muito bem definidas, delimitadas. Quanto mais você tem um plano de ação
claro, objetivo, bem estruturado, mais fácil fica atingir o seu objetivo. Então a sintaxe, né, ela está aí no comando o tempo todo, dizendo para a gente, mostrando para a gente quais são as possibilidades de combinação existentes na língua portuguesa e que vão nos possibilitar a correta estruturação dos textos. Com essa apresentação, duvido que você, a partir de agora, olhe para a sintaxe com aquela cara de nojinho, ou torcendo o nariz. Não dá, minha gente. É uma etapa bastante importante. E, aliás, eu diria que de todas as que a gente já falou, é uma que predomina. Você vai pegar o seu edital lá, você vai encontrar vários tópicos do seu edital aqui, dentro dessa subdivisão. Portanto, acho melhor você fazer as pazes com a sintaxe. Eu espero conseguir mediar essa relação para que a gente possa atingir esse objetivo. Eu tenho um presente especial para você que está vendo essa aula aqui no canal da Aprovação Ágil. Você pode baixar agora mesmo esse novo livro que eu escrevi, em que eu mostro o passo a passo para você acertar 80% em português de qualquer concurso, apenas brincando com questões. Sim, isso mesmo. E ele está disponível para você agora no primeiro link da descrição. Então, aproveite, porque eu tenho certeza que esse passo a passo que eu ensino vai mudar para sempre a forma como você estuda e vai ficar muito, muito mais fácil você garantir a sua aprovação em qualquer concurso. Então, aproveite, clique aqui no primeiro link da descrição o quanto antes, porque vai ficar disponível por pouco tempo, tá bom? Voltando aqui para a nossa apresentação, indo adiante, depois, quando saímos da sintaxe, temos ainda algumas etapas do estudo gramatical. A próxima, dentro da divisão tradicional. Lembra que eu falei esta que está ultrapassada? Vejo aí os cursinhos, os alunos comentam comigo ou me mandam coisas. Olha, professor, o professor lá do cursinho começou com ortografia. Meu Deus, sabe aquele murro na testa? Como assim ainda se começa com fonética e fonologia? Isso é o começo? A fonética e a fonologia são o começo? São o começo. Porém, dentro da composição lógica do estudo gramatical. Isso não significa que seja por aí que você tem que começar o seu estudo. Aliás, muito pelo contrário, eu sou radicalmente contra esse tipo de abordagem. Porque você pegar ali desse princípio lógico não vai te ajudar a ter uma preparação diferente do que aquela que você teve na escola durante os ensinos fundamental e médio e que você já sabe, não deu certo, não funcionou. O que você precisa a partir de agora é de uma renovação dessa perspectiva, dada aqui no nosso curso, que vou conduzir junto com você, pela introdução dessa quarta etapa. Veja, quarta etapa no percurso tradicional. Porém, na minha metodologia, primeira etapa, que é a semântica. O que é semântica? Bom, falaremos disso no nosso próximo capítulo, no nosso próximo módulo, falaremos detidamente sobre esse assunto. Para não deixar ninguém curioso, só vou adiantar o seguinte, a semântica é simplesmente, e isso foi um estalo que as bancas todas de vestibular, concurso, Enem, tiveram, né, como eu disse, parece que da noite para o dia, e reorganizaram, né, toda a maneira de se trabalhar com a língua portuguesa, dando ênfase ao óbvio, que é a significação. Semântica é a parte do estudo gramatical que entende, que interpreta, que enxerga nas palavras veículos de comunicação. E se você for parar para pensar, essa é a mais absoluta verdade. Nós só falamos para podermos nos comunicar. E veja que engraçado. Quem fala, teoricamente, deveria falar para dizer alguma coisa. A gente sabe que algumas pessoas, em alguns contextos, acabam, né, falando aquele kkkk e não fala nada, diz nada, sai de algum lugar e chega a lugar nenhum, enfim, fica aquela coisa meio perdida. Isso não deveria acontecer. Mas, normalmente, quem fala quer se comunicar. Quem fala tem objetivos a atingir, tem ideias a transmitir ao seu interlocutor. As palavras, nesse processo, assumem o papel de veículo. Então, tudo o que eu falo carrega um pedacinho do sentido que eu quero fazer chegar até você. Todo o meu discurso aqui, nessa videoaula, daqui a pouco vai reverberar. Uma vez que você assistiu, anotou tudo que havia para anotar, aproveitou bastante essa videoaula, você vai começar a fazer o processo de digestão mental do discurso. Você
Você vai começar a transformar todas essas informações em informações suas, no movimento de apreensão do discurso. Você vai tornar esse meu discurso ideias aí agora já presentes na sua cabeça, na sua imaginação. E vai começar a dialogar com essas ideias. Porque esse processo, veja, começou aqui em mim, no meu pensamento, na minha escolha de palavras, na gravação deste vídeo que você agora assiste e daqui a pouco estará pensando a respeito. Quando você terminar de ver o vídeo, todo o significado que era presente na minha cabeça está agora na sua cabeça por meio de todas as informações novas que você adquiriu. Mais uma vez, é um processo muito complexo, mas que se dá num estalar de dedos. Entende? Então a semântica é isso, é você entender que cada palavra, uma vez empregada, carrega consigo significados que, somados, sobrepostos, justapostos, vão levar efetivamente a informação a alguém. Preciso dizer que isso é a coisa mais importante dentro da estruturação de um idioma? Claro que não. Quer dizer, as bancas só fizeram colocar a tônica em cima daquela divisão de onde ela nunca deveria ter saído. E me surpreende, realmente me surpreende, que tenhamos passado tantas décadas para que as bancas examinadoras, para que os processos seletivos tenham chegado à conclusão óbvia, porém acertadíssima, de colocar a semântica no seu merecido lugar de destaque. Então, quando eu falo de semântica, para mim e para nós, aqui no nosso curso, eu estou falando daquele ponto de partida que vai literalmente ressignificar a nossa relação com a língua portuguesa. Portanto, mais uma vez, cenas dos próximos capítulos. Vejo você no próximo módulo, todo ele dedicado à semântica, o nosso ponto de início aqui no nosso curso. Certo? Voltando aqui para a minha apresentação, saindo da semântica, dentro da divisão tradicional, chegaríamos à estilística. O que é estilística? É o estudo de todos aqueles recursos que a língua dispõe para enfeitarmos, vou colocar isso entre aspas, tá? Fica parecendo pejorativo falado assim, mas não é. Para enfeitarmos, para embelezarmos os nossos discursos. Então, por exemplo, figuras de linguagem, figuras de palavra, de construção, né? Recursos poéticos, né? Figuras de som, são por exemplo, a combinação das palavras para atingir determinado ritmo, determinada melodia. Então, estilística é tudo isso. São os recursos que nos permitem a sofisticação do nosso discurso. Né? Então, fazem o nosso discurso se tornar mais elegante, artístico, bonito, elaborado. Okay? Essa é a estilística, as figuras de linguagem estão aqui. E, por fim, nós teríamos uma parte extremamente específica, não é o tipo de coisa que aparece em concursos, porém, vestibular e Enem é bem possível que isso apareça, né? Noções de métrica e versificação. E você só vai utilizar isso aqui se você se dedicar à escritura de poemas, né? Então, textos em forma de versos divididos em estrofes. Isso aqui é do interesse, sumo interesse, dos poetas, né? Sabe aquela divisão, a escansão, que a gente chama, que é a contagem de sílabas poéticas por verso? É aqui que a gramática vai nos dar aquele auxílio necessário para que entendamos e saibamos fazer tudo isso com propriedade. Porém, né, para nós aqui, isso não é alvo do nosso estudo, não tem um interesse imediato, né, dentro da estrutura aqui do nosso curso. Então, agora eu vou colocar isso aqui em tela cheia para falar com vocês a respeito do percurso gramatical que fizemos, que traçamos, que percorremos até aqui. Ele começou com os sons, vejam lá, que se originam na língua na instância da fala. Então, sons originam a língua na fala. A fala, não é, vira escrita. Por meio do quê? Por meio da transformação dos sons representados pelas letras. Então, a letra é o som na sua versão escrita. As letras, por sua vez, se unem representando os sons, jamais percamos de vista isso, representando os sons, elas se unem para formar as sílabas, né? Aqueles pequenos pedacinhos de que as palavras são formadas. As sílabas formam morfemas, que são aquelas unidades mínimas de significação da palavra. O radical, as desinências, né? Tudo que ali entra para a composição de palavras no universo da língua.
Os morfemas criam palavras, formam palavras. E tudo isso, até aqui, até essa exata etapa, nós estamos falando da fonética e da fonologia. A partir do momento em que nós temos os morfemas, que formam palavras, a gente já entra no ramo da morfologia, a segunda divisão. Os morfemas formam palavras, e aí as palavras são organizadas naquelas 10 classes. Lembram? As variáveis e as invariáveis que mostrei para vocês na segunda aula deste módulo. As palavras já estabelecidas, já formadas, vão formar frases, orações, períodos, né? E os períodos, as frases, as orações, por fim, irão formar os textos. E aí a gente já está no domínio da sintaxe. Não nos esquecendo, minha gente, de que perpassa todas essas etapas a semântica. A semântica, que é aquela busca pelo significado, é que deve ser o nosso norte ao fazermos todo esse trajeto. Porque, como eu disse, as bancas mudaram, as provas mudaram, o perfil das questões mudaram. Então, a gente precisa entender como é que a língua hoje é cobrada nas provas e qual é o entendimento desse processo todo que você deve levar quando for realizar a sua prova. Certo? Bom, eu me despeço aqui então de vocês, deixando mais uma vez o meu Instagram, @DanielVícola. Por favor, faça-me companhia, será um prazer recebê-los na minha, como eu chamo, sala de aula virtual. Este é o meu e-mail, caso você queira falar comigo, profdanielvicola@gmail.com. Tudo bem? Então, nesta videoaula, encerramos as divisões da gramática. A partir de agora, você já sabe bem, né, o que é que vamos enfrentar ao longo do nosso curso. Espero que, a partir desse momento, você esteja mais animado, mais animada para fazer comigo esse percurso. De minha parte, será uma honra acompanhá-los e levá-los com segurança até a linha de chegada. Fica comigo? Nos vemos, então, na nossa próxima videoaula. Grande abraço e até a próxima.